Sabemos que em Ti não há sombra de variação, sabemos da Tua perfeição e da Tua misericórdia, por isso que pedimos nessa tarde. Fala conosco, vem nos abrir as nossas mentes, nossos corações, para que possamos ouvir a Tua voz, para que saímos nessa tarde alimentados pelo Seu Santo Espírito. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Pode se sentar, irmãos? Bom, já sabemos que o Vitor escapou da disciplina, né? Chegou a tempo. Irmãos, abra sua Bíblia comigo, sem muita demora, em Gálatas, capítulo de número 4. Nós vamos hoje finalizar o capítulo de número 4. Vamos ler do versículo de número 21 ao versículo de número 31. 10 versículos, 10 páginas, um versículo, uma página para cada versículo, para a gente terminar bem cedo. Amém? Peço que me acompanhe de forma silenciosa. Dizei-me vós, os que quereis estar sobre a lei, acaso não ouvis a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar e o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Porquanto está escrito: alegre-te, ó estéril, que não dás a luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada do que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne, perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, que diz as Escrituras: lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro como filho da livre. E, assim, irmãos, somos filhos, não da escrava, e sim da livre. Feche seus olhos novamente comigo, sentados como vocês estão. Pai querido, Deus de eternidade, novamente, ó Pai, nós vamos dedicar um tempo para estudar as Sagradas Escrituras. E pedimos ao Senhor que ilumine a nossa mente, o nosso coração. De tudo aquilo que for dito, que for falado, sirva, ó Deus, para edificação e para exortação dos nossos corações. Ilumina os nossos olhos, a nossa mente, os nossos corações, para que tudo aqui, falado e dito e estudado, tenha proveito em nos aproximar do Senhor e do seu santo trono, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, não existe uma diferença maior do que entre lei e graça. A diferença entre os crentes que descansam somente em Cristo e os que confiam na lei fica explicado pelas histórias de Isaque e Ismael, Sara e Agar. Estas coisas que nós lemos, que nós vamos estudar, são alegorias na qual o Espírito de Deus indica algo que vai mais além do que o sentido literal e histórico das palavras aqui. Sara e Agar são emblemas adequados para 2 dispensações dentro da mesma aliança. A Jerusalém celestial, a igreja verdadeira, do alto, apresentada aqui no texto, é representada por Sara. Essa está em estado de liberdade e é a mãe de todos os crentes que nascem do Espírito Santo. Por regeneração e por fé verdadeira, estes formam parte da verdadeira semente de Abraão, como nós já vimos no domingo passado, conforme a promessa feita a ele, que aqueles que tivessem fé seriam seus filhos. Não pode existir neste mundo que nós conhecemos uma diferença tão distante como lei e graça.
E ainda assim, por mais estranho que pareça, embora sejam totalmente opostas e essencialmente diferentes entre si, a mente humana está tão corrompida, o intelecto, mesmo quando abençoado pelo Espírito Santo de Deus, tão longe do julgamento correto, que uma das coisas mais difíceis para nós hoje é distinguir corretamente entre lei e graça. Quem conhece essa diferença e sempre tem em mente a diferença fundamental entre a lei e a graça, compreende, Fábio, a essência da teologia cristã. Quem pode dizer exatamente qual a diferença entre a lei e a graça? Essa pessoa que pode fazer isso, ela não está longe de entender o Evangelho em todo o seu tamanho e extensão. Ela não está longe de compreender todo o alcance de Cristo na cruz e de todas as nuances que tem na pregação do Evangelho. Agora, quando nós começamos a estudar, quando nós começamos a olhar para uma ciência, um ofício, seja ele qual for, o Vitor é mecânico, quando o Vitor começou a estudar mecânica, eu, quando comecei a estudar as minhas formações, a Adriana na escola, o FF no violão, o Fábio no tocante à profissão dele, quando nós começamos a estudar para sermos os profissionais que somos, nós provavelmente achamos extremamente difícil aquele início. Quando nós olhamos para a ciência, toda a ciência que quando se inicia há sempre uma dificuldade, mas com o passar do tempo aquilo se torna mais fácil. Com o passar do tempo, o mecânico citado aqui consegue decifrar os rangeres minúsculos do carro e fala, não, isso é outra coisa. O barbeiro começa a dar palpites de como fica melhor o corte de cabelo. O professor sabe melhor os caminhos do ensino para cada aluno. O músico consegue decifrar as notas musicais só de ouvido com o passar do tempo. A cozinheira sabe a dose certa de tempero no alimento só de sentir o cheiro, mas isso vem dos anos de experiência, não é de imediato. Então essa é a primeira dificuldade na luta para aprender o Evangelho. A diferença entre lei e graça. Existe entre essas duas coisas uma diferença suficientemente clara para todo cristão, especialmente para aqueles que são mais instruídos ou se dedicam mais a estudar. Mas até para estes mais esclarecidos, por assim dizer, há sempre uma tendência em confundir as duas coisas. Elas são tão opostas entre si quanto luz e escuridão, e não podem concordar mais do que fogo e água. Mas mesmo assim, o homem sempre vai tentar combiná-las, uni-las, frequentemente sem tomar conhecimento disso, outras horas intencionalmente para tirar proveito. O homem sempre procura unir essas duas coisas, quando Deus positivamente as separou. Hoje nós vamos falar e tentar ensinar algo sobre essas alegorias mostradas nesse texto que nós lemos, entre Sara e Agar, para que nós possamos compreender melhor a diferença essencial entre a aliança da lei e a graça. Não vamos muito a fundo por questão de tempo, mas eu quero dar ênfase a algumas ilustrações fornecidas pelo próprio texto. Em primeiro lugar, ou para fazer um sermão tipicamente presbiteriano, o primeiro tópico, nós vamos estudar sobre as duas mulheres que Paulo usa aqui como tipos, Sara e Agar. Depois nós vamos falar sobre os dois filhos, Ismael e Isaac. E por último, em terceiro lugar, do comportamento de Ismael com relação a Isaac. E então concluiremos chamando a atenção para os diferentes destinos dos dois jovens. Como nós estamos em menor número hoje, eu quero ser o mais rápido possível, para depois nós possamos debater internamente entre nós sobre o que foi aprendido. Então vamos, em primeiro lugar, observar as duas mulheres, Agar e Sara. Está escrito que elas são tipo de duas alianças. E antes de começar, não podemos deixar de dizer quais são estas alianças.
A primeira refere-se a Agar, que é a aliança das obras. Nós poderíamos resumir essa aliança com a seguinte frase: eis aqui a minha lei, homem. Se da tua parte tu te comprometeres a guardá-la, eu da minha parte me comprometo a manter-me com vida. Se comprometeres a obedecer todos os meus mandamentos, plena, integralmente, perfeitamente, sem uma única falha, eu vou te conduzir para o céu. Mas olha, preste atenção, porque se você violar uma única regra, se te rebelares contra uma única ordenança, eu te destruirei para sempre. Essa é a aliança de Agar, essa é a lei. A aliança proposta no Sinai, em meio a tempestade, fogo e fumaça. Ou melhor, proposta mesmo antes disso tudo no Éden, quando Deus disse para Adão assim: no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Enquanto não comesse da árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal, o homem permaneceria, Adão permaneceria puro e imaculado, vivo com o eterno. Adão certamente viveria, se ele simplesmente obedecesse. Esta é a aliança da lei, a aliança de Agar. E a aliança de Sara, ou tipificada em Sara, a aliança da graça, ela não é feita de Deus para com o homem, mas ela é feita de Deus com Jesus Cristo, ao qual nós poderíamos dizer que Deus praticamente diz que Jesus Cristo, de sua parte, se compromete a suportar a pena pelo pecado do seu povo, a morrer para pagar suas dívidas, a carregar a iniquidade sobre seus ombros. O Pai Todo-Poderoso, de sua parte, promete que todos por quem o Filho morreu certamente serão salvos, e por causa dos seus vivos corações, ele coloca nos homens que serão salvos, a sua lei, da qual não se apartarão. E aí Deus, vendo o pecado desses homens, ele passa por cima e jamais se lembrará destes pecados. Há uma diferença essencial aqui. No primeiro caso, a aliança do Sinai, ou a lei, a aliança das obras, se resume em: faz isso e você viverá. Ponto. Mas a aliança da graça é: faz isso, ó Cristo, e tu, homem, viverás. Ao tempo em que a lei fala, nós temos que fazer para viver, na graça Deus diz: Cristo faz isso, e você, homem, vive através do que Cristo fez. Então, pode soar estranho, mas eu posso dizer sem sombra de dúvida, para provocar um pouquinho, que podemos dizer sim que a salvação é por obras, concordando com alguns hereges por aí. A diferença é que a salvação é por obras de Cristo, não do homem, não minha, não do Fábio Filho, do Ara, da Adriana, da Julieta, do Vitor, ou de nenhum Fábio, ou de nenhum outro presbítero, pastor, irmão em Cristo que seja. A salvação repousa exclusivamente em Cristo. E nisso repousa a diferença dessas duas alianças. Uma feita com o homem, a outra feita com Cristo. Uma era condicional, era condicionada à obediência de Adão. A outra também condicional, mas para Cristo. E perfeitamente incondicional para o homem. Na aliança da graça não há qualquer tipo de condição. E se houvesse, a própria aliança proveria. A aliança prevê a fé, o arrependimento, as boas obras, a salvação, como um ato puramente gratuito e incondicional. Nem a nossa permanência na salvação depende de nós. Em qualquer medida, nós estamos repousados na sombra de Cristo. A aliança foi feita por Deus com Cristo, assinada, selada e ratificada pelo Espírito Santo. Em todas as coisas, muito bem ordenada pela Santíssima Trindade. Agora, irmãos, vejamos as alegorias. Primeiro, eu quero que vocês notem que Sara é tipo uma nova aliança, como já falamos da graça, pois foi ela a esposa original de Abraão. Antes de ela saber qualquer coisa sobre Agar, Sara já era esposa.
A aliança da graça é a aliança original, é a primeira aliança. A aliança da graça antecede a aliança das obras. Há alguns pastores e teólogos insensatos, para não chamá-los de tolos, que ensinam que Deus criou o homem justo e fez uma aliança com ele. E então o homem pecou e Deus, como numa espécie de reconsideração do que já tinha feito, fez uma nova aliança com Cristo para salvar o seu povo. Isso é um completo engano teológico. A aliança da graça foi feita muito antes da aliança das obras, pois Jesus Cristo, antes da fundação do mundo, segundo as Escrituras, tornou-se seu guia e representante, e de nós está escrito que nós fomos eleitos nele, pela presciência de Deus Pai, por meio da obediência e aspersão do sangue de Cristo. Antes da fundação do mundo, o Cordeiro de Deus já havia sido emulado, e o seu sangue já era derramado com efeito para os seus filhos. Nós, muito antes da queda de Adão, fomos amados por Deus. Ele não nos amou por sentir pena de nós, tadinho do homem, pecou, eu preciso trazê-lo de volta. Não, ele não nos amou porque nós pecamos, mas ele nos amou muito antes de existir pecado. Ele nos amou muito antes de sermos criaturas. Deus amou o seu povo muito antes de se tornar pecadores. No começo, ele os considerava ainda como criatura, mas já tinha amado de forma paternal. Ele permitiu ao homem cair em pecado para mostrar a riqueza da sua graça, a qual já existia antes do pecado. Ele não nos amou e nos escolheu dentre os demais depois da queda, mas ele nos amou antes da queda, antes do pecado. Ele faz a aliança da graça antes de cairmos pela aliança das obras. Se pudéssemos voltar à eternidade e perguntar qual era o filho mais velho, nós ouviríamos que a graça nasceu antes da lei, que veio ao mundo muito antes da lei ser promulgada no Sinai. Mais antiga que os princípios fundamentais que regem a nossa moral, é a grande pedra fundamental da graça. Na aliança feita na antiguidade, muitos antes dos profetas promulgarem a lei, muito antes do Sinai fumegar, antes de Adão ser colocado no jardim, Deus já havia decretado a vida eterna do seu povo em Cristo, para que fôssemos salvos por meio do sacrifício de Cristo no madeiro. E é sobre isso, e é por isso que nós olhamos agora para os dois filhos, Ismael e Isaque. Observe que Sara, embora fosse a esposa mais velha, foi Agar que teve o primeiro filho. Assim, Adão, o primeiro homem, era filho de Agar. Embora tenha nascido perfeitamente sem pecado, quando ele estava no jardim, ele não era filho de Sara, ele ainda era filho de Agar. A Agar aqui tipificando a lei. A lei teve o primeiro filho. Ela deu à luz a Adão, o qual viveu durante algum tempo sob a aliança das obras. Ou seja, não come se não morre. Adão, por um tempo, não comeu. Adão viveu no jardim com base neste princípio: obedeça para viver. Adão peca e o pecado causa a sua queda. Se não tivesse pecado, ele teria ficado para sempre. Adão tinha o poder de decidir se iria ou não obedecer a Deus. Sua salvação, então, dependia simplesmente disso: se tocares neste fruto, morrerás. Se obedecer o meu mandamento e não tocar no fruto, viverás. E Adão, perfeito como era, só foi um tipo de Ismael. Tocou no fruto e morreu. Ele nunca foi um Isaque, até depois da queda. De qualquer forma, podemos dizer que aparentemente ele foi descendente de Agar nesse sentido. Embora ocultamente na aliança da graça nós não sabemos dizer e não podemos dizer isso,
Talvez ele tenha sido o filho da promessa e tenha sido salvo pela graça divina. Bendito seja Deus, meus irmãos, pois agora nós não estamos mais sobre Agar, não estamos mais debaixo da lei. Desde a queda de Adão, Sara, a graça, deu à luz a uma nova aliança e é a mãe de todos nós. Observe mais uma vez, a finalidade de Agar nunca foi ser esposa de Abraão. Ela nunca foi outra coisa senão serva de Sara. O propósito da lei nunca foi salvar os homens. Ela foi designada apenas para ser um aio, uma direção para a aliança da graça. Quando Deus promulga a lei no Monte Sinai, não foi com o propósito do homem poder ser salvo por ela. Ele nunca planejou que o homem alcançasse uma perfeição através da lei. No entanto, nós sabemos que a lei é uma serva magnífica para a graça. Afinal de contas, eu pergunto para cada um de vocês: quem foi que nos levou até o Salvador? Não foi a lei trovejando em nossos ouvidos e nos acusando enquanto pecadores? Nós nunca teríamos aceitado a Cristo, nunca teríamos ido até a Cristo, se a lei não nos tivesse conduzido até Ele. Nunca teríamos conhecido o pecado, se a lei não tivesse revelado o que era pecado aos nossos olhos. A lei é serva, é escrava da graça, assim como Agar era serva de Sara. E ela serve, a lei, para varrer os nossos corações e levantar poeira. Vocês que moram ou já moraram, não é, como eu morei em uma zona rural, o Brasil tem muita estrada de chão, né, e eu morei um tempo num pedaço que passava diversos caminhões leiteiros, né, carregados de leite lá de cima, e era chão batido. Aqui na época que acabava as chuvas, subia aquele pó vermelho, que a casa tinha que ficar fechada, a área se limpava 3, 4 vezes no dia para ficar minimamente limpa, tá? De jogar água e rapar. A lei serve para isso. A lei serve como uma vassoura ao limpar a casa cheia de poeira, para levantar. As donas de casa sabem mais disso do que eu. Em casa muito empoeirada, a gente se varre primeiro, passa-se o pano, porque a vassoura levanta, não é isso? Então, a lei é a vassoura que levanta a poeira do pecado dos nossos corações, a fim de mostrar e nos fazer clamar pelo sangue de Cristo, que uma vez aspergido mediante conversão nos nossos corações, vai fazer com que essa lei se assente no devido lugar, sob os pés do cristão. A lei, por assim dizer, é o cão pastor de Jesus Cristo. O Vitor aqui em Portugal sabe muito bem o que é um cão pastor, faz parte da cultura que traz dos montes ali, das aldeias, não é? O cãozinho pastor indo cercando as ovelhas e ajudando o pastor. Bem, o cão pastor ele vai atrás das ovelhas e conduz a ovelha de volta ao redil ou ao pastor. A lei é o raio estrondoso que aterroriza os ímpios e os faz deixar de seus maus caminhos e buscar a Deus, assim como o cão pastor. Meus irmãos, se nós soubéssemos como usar corretamente a lei, se compreendêssemos como colocá-la no seu devido lugar, tornando-a obediente à sua senhora, aí no final tudo ficaria muito bem. Agora essa Agar, no entanto, ela está sempre desejando ser senhora, tal como Sara, ela quer estar em evidência como senhora da casa, mas Sara jamais permitirá isso, e terá razão até em tratá-la mal e de mandá-la embora, como aconteceu no Antigo Testamento, na história de Sara e Agar. Nós devemos fazer o mesmo. Não devemos permitir que ninguém murmure contra a graça. Se tratarmos com severidade os filhos de Agar em nossos dias, se às vezes dissermos coisas duras para quem confia nas obras da lei, assim como Paulo está dizendo aos Gálatas aqui, nós citaremos Sara como exemplo. Ela tratou Agar com severidade e nós faremos o mesmo. Isso significa fazer Agar fugir para o deserto. Não queremos ter nada a ver com eles.
Não queremos ter nada a ver com aqueles que dizem: você deve fazer isso para viver, ó homem. Contudo, é incrível que, mesmo feia e inferior, Agar ou a lei seja mais amada pelos homens do que Sara, a graça. E eles, os homens, estejam sempre propensos a dizer assim: Agar, seja minha senhora, em vez de: não, Sara, eu serei teu filho, e Agar será sua escrava. Eu sei que pode ser confuso e parecer que vai dar um nó na cabeça, mas pense sempre quando eu falar em Sara e Agar como lei e graça. Os homens estão sempre dispostos a abraçar a lei e a negligenciar os princípios da graça, porque aos olhos humanos não faz sentido simplesmente descansar nos braços de Deus. Bem, e aí eu faço uma pergunta: aonde está a lei de Deus agora? Uma vez que nós ensinamos que a salvação é pela graça, aonde está a lei agora, cara? Ela não está acima do cristão, como muitos pensam, para orientar, não. Mas ela está sobre, embaixo dele. Alguns usam a lei de Deus como se fosse uma vara de terror nas mãos para bater, guiar, dizendo: se você pecar, você vai ser punido com ela. Mas nas Escrituras não é assim. Nas Escrituras a lei é posta abaixo, sob os pés do cristão, que é para ele andar nela. Ela deve ser o seu guia, a sua regra, o seu padrão. Nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça, sob a lei. A lei é uma estrada muito bem pavimentada que nos guia, não uma vara que nos controla e nos aprisiona, nem um espírito que nos move. A lei é boa e excelente se ela ficar no seu lugar, abaixo dos pés, como estrada, como caminho. Ninguém critica a serva porque ela não é esposa, mas ninguém deve desprezar Agar porque ela não é Sara. Se ela pelo menos tivesse se recordado das funções, se ela, quando engravidou do seu senhor, tivesse lembrado que aquele filho não era dela, mas era o filho da sua senhora, não haveria problema nenhum entre Agar e Sara. Sua senhora nunca teria mandado ela embora. Nós não queremos tirar a lei das nossas igrejas, desde que a lei continue no lugar dela. Mas quando ela quer se levantar como senhora, assim como Agar fez, se levantou e começou a destratar Sara, quando ela começa a se levantar como senhora, então nós precisamos dizer: fora com ela. Nós devemos colocá-la abaixo da graça. Nós não queremos um legalismo exposto nas nossas igrejas. Novamente, Agar nunca foi livre e Sara nunca foi escrava. Portanto, irmãos, a aliança das obras nunca foi para a salvação, nunca foi para a liberdade, e nem nenhum dos seus filhos foi livre. Quem confia nas obras jamais será livre, nunca poderá ser, mesmo que seja perfeito em boas obras, mesmo se não tiver pecado, ainda são escravos, pois quando tivermos feito tudo o que deveríamos, Deus não será o nosso devedor, pois ainda estaremos em eterno débito com o nosso Salvador, ainda seremos como servos e escravos do nosso Senhor. Se eu, como homem, cumpro toda a lei de Deus, eu não tenho direito a favor nenhum. Por mais que eu tenha feito em excelência, eu fiz apenas a minha obrigação, eu ainda serei um escravo. E olha, a lei é o padrão mais rigoroso que existe no mundo. Eu acho que nenhuma pessoa sensata
gostaria de estar debaixo dos seus serviços. Porque depois de ter feito tudo, cumprido tudo à risca, não recebe nenhum obrigado por isso. Só ok, vai em frente, continue. O pobre pecador tentando ser salvo pela lei é como um cavalo cego, dando voltas e mais voltas em torno de um moinho. Ele não dá um único passo além, mas sempre recebe açoites, sempre é chicoteado. Quanto mais rápido for, quanto mais trabalhar, quanto mais cansado ele ficar, mais chicoteado ele será. Quanto mais legalista alguém for, mais certeza terá da sua condenação. Quanto mais santo alguém for, se confiar em suas próprias obras para isso, mais certeza ele terá da sua própria rejeição final e da porção eterna com os fariseus. Agar, a lei, era escrava. Ismael, legalista, filho da lei, embora bom e digno, nada mais era do que um escravo nascido de uma escrava. Nunca poderia ser outra coisa. O legalista nada mais é do que um escravo nascido da lei. Nem todas as obras que algumas vezes Ismael fez para seu pai poderia torná-lo um filho nascido em liberdade. Ele nunca poderia ser herdeiro do seu pai. Sara nunca foi escrava. E observe na história de Sara, no Antigo Testamento, que ela algumas vezes foi feita prisioneira por Faraó, mas ela nunca foi escrava de Faraó. Seu marido negou ela, mas ela ainda era sua esposa. Tão logo foi reconhecida por seu marido, Faraó a devolveu-a. Por isso a aliança da graça, quando nós olhamos para esse exemplo, a aliança da graça podia até parecer estar em perigo quando o seu representante de joelho clama: meu pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas esse nunca foi o risco real. Por vezes, as pessoas sobre a aliança da graça parecem cativas e escravas, mas ainda são livres. Se nós soubéssemos como ficar firmes na liberdade para a qual Cristo nos libertou. Aplica-se essa história assim exposta. Então, irmãos, nós não somos filhos da escrava, nós somos filhos da livre. Nós não somos filhos da lei, nós somos filhos da graça. Se os privilégios de todos os crentes são tão grandes conforme a nova aliança, quão absurdo seria que os convertidos gentios aqui, mostrado na carta de Gálatas, estivessem sobre a mesma lei que os judeus estavam. Uma lei que não podia livrar mesmo os judeus da escravidão ou da condenação. Nós não teríamos achado nestas alegorias da história de Sara e Agar preceitos tão valiosos para a aliança graça se o próprio texto bíblico não tivesse revelado isso a nós. Não podemos ter sombra de dúvidas que isso foi posto nesta epístola por Paulo através da iluminação do Espírito Santo. É uma explicação do tema, não um argumento para comprovar algo. Nisto estão prefiguradas, pré-definidas as duas alianças, a das obras e a da graça. Os professantes legais do sistema legalista e os libertos evangélicos, libertos na graça. As obras e os frutos produzidos pelo poder do homem são legais. Porém, se essas obras surgem da fé em Cristo, são frutos graciosos do Evangelho. O espírito da primeira aliança é de escravidão, pecado e morte. O espírito da segunda aliança é de liberdade e libertação. Não de liberdade para pecar, como alguns acham e afirmam, mas em dever e para o dever.
O primeiro é um espírito de perseguição. O segundo, um espírito de amor. Olhem para ele os professantes que tenham um espírito violento, duro, autoritário para com o povo de Deus. Todavia, assim como Abraão rejeitou a Agar, assim é possível que os crentes que se desviem em alguma coisa dos pactos das obras, quando por incredulidade, negligência da promessa, atuem em seu próprio poder conforme a lei, sejam rejeitados pelo Senhor. Contudo, não é o espírito deles que vai fazê-los assim, para que nunca repousem ou regressem à sua dependência de Cristo. Repousemos as nossas almas nas Escrituras Sagradas e mostremos por uma esperança genuinamente evangélica e pela obediência jubilosa, alegre, que a nossa conversão e tesouros estão, sem dúvida nenhuma, no céu e não aqui nesta terra. Ao refletirmos sobre essas diferenças entre as alianças de Sara e Agar, espero que fique claro que a verdadeira liberdade, a salvação, ela não vem do esforço humano ou das obras, mas do amor e da graça de Deus. A lei representada por Agar nos mostra o caminho para a obrigação e do cumprimento de regras, que por si só nunca pode nos levar a uma salvação, porque depende da nossa perfeição e nós somos imperfeitos. Por outro lado, a aliança da graça, simbolizada por Sara, é um presente de Deus feito por Ele, por Jesus Cristo, que é nos ofertado a salvação de forma incondicional, baseando-se na fé e no amor. Essa compreensão nos ajuda a viver com muito mais leveza, irmãos, com muito mais confiança, sabendo que não precisamos conquistar a salvação por nossos próprios esforços. Não podemos descansar, nós podemos, descansar na certeza de que Deus já providenciou tudo para nós, através de Cristo. Somos chamados a caminhar em liberdade, que Ele, o próprio Deus, nos oferece, deixando de lado o peso das obrigações legais, que possamos abraçar a graça que nos transforma e nos faz filhos amados. Que esta mensagem possa nos encorajar a valorizar as dádivas maravilhosas do nosso Senhor, a repousar os nossos corações na providência divina e a viver de forma a termos gratidão e a compartilhar essa mesma esperança que um dia foi nos dada com aqueles que ainda caminham sobre a sombra da lei, debaixo da escravidão de Agar. Afinal, assim como Isaac, somos filhos da promessa, chamados a viver na luz da graça, confiando sempre no amor infinito de Deus. Que assim seja nas nossas vidas. Se pudéssemos resumir bem este capítulo de número 4 de Gálatas, para finalizar, eu resumiria que nós estávamos sobre a lei até a vinda de Cristo, como o herdeiro está sobre o tutor até a sua maioridade. Nós vimos isso em Gálatas, capítulo 4, versículo 1. No versículo 5, nós vemos que, apesar disso, Cristo nos libertou da lei. No versículo 7, nós vimos que, portanto, não somos mais servos desta lei que Cristo nos libertou. No 14, diz que Ele se lembra da boa vontade deles para com Ele e dele para com eles. Deles, aqui expressando os tementes ao Senhor, os que são alcançados pela graça. E no 22, nos é mostrado que somos filhos da promessa, da mulher livre, da graça. Então, que nós possamos, irmãos queridos, repousar esta noite, coração, mente e espírito, na certeza absoluta que somos filhos da promessa, somos filhos da mulher livre, somos filhos da graça. Amém? Perguntas? Julieta, tem nenhuma pergunta, Julieta?
Fábio, quer falar alguma coisa? Não? Então vamos fazer uma oração e vamos estar encerrando. Se coloque em pé para essa última oração, por gentileza. Pai querido, Deus de misericórdia e graça, nós acabamos de olhar para o finalzinho deste capítulo de número 4 da carta do apóstolo Paulo à igreja da Galácia e observamos aqui, Pai, a imensidão da sua benevolência, do seu amor e da sua graça para conosco. Nós fomos chamados e escolhidos pelo Senhor antes sequer de existir qualquer coisa criada. O Senhor já tinha o número dos seus, o nome dos seus eleitos no livro da vida, no seu santo registro, antes mesmo da existência e da concepção de tempo. Pai, como posso eu, pecador como sou, miserável criatura como sou, expressar a gratidão e amor que eu tenho pelo Senhor? Falta palavras ou mesmo emoções para que eu possa expressar o quão grato nós somos pelo Senhor ter nos escolhido e nos alcançado, por ter derramado a sua graça em nós. Pai, é visível que nada fugiu do seu controle desde a criação, que tudo está no devido lugar, que o Senhor assim fez e o Senhor assim determinou. O seu santo decreto alcança todas as coisas e tudo quanto acontece. Nada fica, foge ou se esconde do Senhor. Tudo está diante do Senhor como um desenrolar de um papel. Meu Deus, nós possamos compreender isso fundo em nossas almas e debruçar os nossos corações despedaçados aos seus pés, para que no meio de todas as tribulações, turbulências e tempestades, possamos encontrar alento em saber que a sua destra, a sua mão poderosa está sobre as ondas do mar, está sobre os ventos fortes e está sobre, ó Deus, o pior dos trovões. Que possamos, Pai querido, debruçar os nossos corações e mentes na certeza da nossa salvação proveniente do madeiro e do sacrifício do Teu Filho. Que o sangue do Teu Filho aspergido em nossos corações possa, ó Deus, ser um condutor para as nossas vidas espirituais. Que possamos, ó Senhor, ser moldados à imagem do Seu Filho para sermos cada vez mais santos e irrepreensíveis neste mundo, dando testemunho como verdadeiros baluartes da justiça, da tua graciosa mensagem a todos quanto têm ouvido para escutar. Que esta semana, ó Pai, seja uma semana repleta de bênçãos e de oportunidades, ó Senhor, para anunciarmos o Teu nome, pregarmos a Sua mensagem e glorificarmos e exaltarmos ao Senhor em tudo quanto fizermos. Te agradeço pela vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui, que o Senhor os conduza em paz para os lares, que o Senhor os livre de todo mal, de todo perigo, ó Pai. Aqueles que não puderam estar, que a Sua poderosa mão seja com eles, concedendo oportunidades vindouras para estarmos juntos, reunidos. É o que eu te peço, ó Deus, em nome do Seu Filho amado, Jesus o Cristo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a consolação do Seu Santo Espírito seja com cada um de nós, ó Deus. É o que eu te peço. E em fé nós todos dizemos: Amém. Amém.